Olá, seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tuples, sobre listas e dicionários. Falar um pouquinho sobre tuples. Tuples são variáveis, só que elas armazenam mais de uma informação. Você pode armazenar números, podem armazenar textos, você pode trabalhar com bits, uma série de coisas nessas variáveis e pode armazená-las aqui. No caso das tuples, elas se diferenciam das listas porque as tuples você vai trabalhar com elas quando você tem a convicção de que um determinado dado, alguma determinada é, informação não vai ser alterada ao longo do seu programa. Então você deixa ela fixa e trabalha com armazenamento em tuples. Se você vai alterar essas informações, se você vai armazenar outras informações, é recomendado que se use uma lista. As tuples, elas se diferenciam das listas nas estruturas e também em algumas funcionalidades. As tuples não podem adicionar, você não pode remover, você não pode alterar informações dessas variáveis. E aqui temos como algumas formas de armazenamento de tuples, de estilos em tuples, porque tuples, listas e dicionários têm formas diferentes de ser escritas e entendidas em Python. Nesse caso aqui, ó, ela costuma ser escrita nessa estrutura. Você pode ou não adicionar o parênteses, então, e da mesma forma o seu código vai ser lido como, essa variável vai ser lida como uma tuple. Por exemplo, aqui, ela é da classe tuple. Agora, se eu tirar o parênteses, não vai mudar nada, vai continuar sendo. E tem outras formas de se referir a uma tuple, como, por exemplo, você pode criar essa variável e trabalhar dessa forma, é que você adiciona seus números. Existe só uma pequena diferença que quando você trabalha dessa forma com uma tuple, se você escrever, por exemplo, um nome aqui, ela vai ser lida como cada uma dessas daqui como uma informação. Então, por exemplo, ela armazenou dessa forma. Cada uma dessas aqui se tornou um dado que está dentro dessa tuple. A tuple, por exemplo, se você quiser alterar ela, você pode fazer algumas gambiarras, como por exemplo, você tem uma tuple aqui com duas informações. Deixa eu colocar aqui duas informações. E por exemplo, você quer criar uma tuple com esses dados, já que essa tuple não consegue ao longo do seu programa ser trocada, mas você tem outro dado que você quer adicionar. Então você pode atribuir a essa nova variável as tuples antigas, mais alguma coisa que você quer adicionar para você trabalhar no seu programa, por exemplo, C. E aí, quando printada, peraí que eu esqueci de printar. Quando você printa H vai incluir, H também é uma tuple, e essa tuple vai incluir as outras informações. Vou mostrar que H é uma tuple, ela é da classe tuple e ela adiciona outras informações, às vezes você precisa. Já que você não consegue alterar ao longo do seu programa, às vezes você pode fazer esse tipo de coisa para adicionar algum valor, alguma informação que o usuário colocou na tela, por exemplo. Aí agora vamos ver como a gente pode se referir a alguns dados dentro da tuples. Por exemplo, eu tenho essa lista aqui. Isso daqui serve também para listas, então isso vai acabar sendo só uma repetição. Você quer descobrir o que tem qual a informação em cada uma dessas, como se diz assim, qual que é o número, né, e o que se armazena em cada uma. Então, se você quiser saber em qual ordem, né, em qual número está determinada cada dado dentro da sua variável, você pode trabalhar colocando a informação que você tem ali para você descobrir onde está armazenada. No caso, o armazenamento começa, né, não começa como na vida, que se começa do 1, 2, 3, 4. Dentro da programação e no caso das tuples, lista de dicionários, nossa contagem começa do zero. Então, você começa essa informação, esse dado está armazenado no zero. Esse daqui está armazenado no 1, e assim sucessivamente. Quantos dados você colocou dentro
variável. Então, quando a gente buscar em que local se encontra essa informação, você vai ver que ele vai atribuir o valor 0 para a gente, que é o local que se encontra. E se você quiser só imprimir esse valor, você tem já em que local da contagem ela está dentro dessa variável. E aí você consegue a letra A. Agora vamos dar uma olhada um pouquinho em listas. A forma como se trabalha em listas muda a estrutura e muda algumas informações, como eu falei do append e algumas funções que tem a mais, já que ela é mutável, ou seja, você consegue substituir os valores, mudar, remover algum valor de forma mais fácil. Por exemplo, a gente tem essa daqui é a estrutura de uma lista, você vai armazenando seus dados, podem ser também números, tá? Que eu não coloquei. Eu não vou colocar porque eu vou mostrar outras coisas também dentro. Então a gente tem uma lista aqui no caso com 2 dados dentro dela. Um primeiro dado, na contagem é 0, com a informação A, esse aqui com a informação B, que são strings. No caso, se eu quiser, por exemplo, numerar esses dados, vamos primeiro adicionar. Como é que eu faço para adicionar? Eu dou this.append, e aí o que eu quero adicionar no caso? A nossa lista. Eu vou adicionar um valor C. E aí, quando imprimir essa lista aqui, vai ter o valor C também adicionado a ela. Se eu quiser remover, eu vou imprimir primeiro com esse daqui, e aqui eu vou fazer list.remove, e eu vou remover o valor C. Aí eu não printei. Pera aí. Agora você vai ver que foi removido. E aí, por exemplo, eu quero adicionar algum valor. Eu quero adicionar o valor C, por exemplo, na frente do A. Como é que eu poderia fazer isso? Eu uso a função insert, porque o append ele adiciona por último. Então, se eu usar insert, você consegue colocar, por exemplo, como a primeira na contagem, o valor C. Então, quando você printar, ele vai ser o primeiro. Aqui, ó. Você ficou em primeiro, depois removeu o C. Mas, por exemplo, eu quero remover, descobrir onde está determinado valor para remover. É a mesma ideia. Uso index. E aí ele me pede aqui, ó, para adicionar o valor, no caso. O valor que eu quero. Então, quero descobrir onde está o C. Pera aí. Só para mostrar, mas ele vai estar no 0 mesmo. E se eu quiser agora colocar em ordem alfabética toda a lista, por exemplo, eu posso usar essa função, que é o short. Ele ordena toda a lista para mim. Então, quando eu imprimir a lista de novo, ela vai estar dessa forma, em ordem alfabética, começando do A e terminando no C. Os dados que eu coloquei, os dados vão estar organizados, mas se eu colocasse só quisesse apresentar para o usuário os dados em ordem alfabética, sem alterar minha lista, eu usava a função sorted, e colocava a lista que eu quero, que ele vai só alterar o valor da lista no display, mas ele não vai mudar nas variáveis. Então ele apresenta bonitinho para o usuário, só que aqui ela continua na mesma ordem. E aí, se eu quiser trocar, né, mudar o valor da variável, por exemplo, B para o A, eu pego onde ela está, utilizo, né, eu sei que na contagem esse valor está no 1, e eu posso substituir, algo que nas tuples eu não posso, porque são valores que vão ficar para sempre ali. Então, eu quero, por exemplo, substituir para C. Aí, quando eu printar a lista, ela só vai ter A e C, porque eu alterei o valor de B por C.
Tem uma série de coisas que dá para fazer. Você consegue, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Você pode testar uma condição se existe também, por exemplo, se existe o valor que você está procurando dentro dessa lista. Por exemplo, eu faço um joguinho que eu quero, por exemplo, fazer um jogo da forca. E aí eu quero saber se existe aquela letra. Eu posso tanto trabalhar com tuples, porque a gente viu que eu consigo, através do tuples, entre parênteses, através da função tuples, separar toda a minha frase em letras e descobrir ali dentro. Então eu posso brincar, por exemplo, if none em list, eu posso colocar print true. E eu posso atribuir esse num, por exemplo, o que o usuário colocou na tela. Por exemplo, eu posso pedir para o usuário adicionar uma letra. E aí, quando o usuário colocar essa letra, eu posso colocar para ficar em minúsculo. Aí eu imprimo. Se não for, se esse número não, essa letra que ele colocou não tiver, ele vai me falar que é falso. Print false. Ou ele poderia só ter feito a autoavaliação, if não list. Na verdade não, tá certo, tá certinho, dessa forma fica bom. E, por exemplo, posso testar. Colocar aqui, ó, insert a letter, e se a letra for C, que não existe ali, é falso. Mas se eu colocasse, por exemplo, A, ele falaria que era verdade. Então eu posso testar se existem informações dentro ou não na minha lista. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês do dicionário. O dicionário em Python tem uma estrutura um pouquinho diferente. São conchetes, né? E aqui fica a keyword que você vai chamar, que seria no caso a chave, o ID do seu dado. Por exemplo, você tem um ID de telefone, né? Telefone. Aqui você tem um número, né? Você pode colocar um número aqui, por exemplo. E aí aqui pode ser até o ID em número também, tipo 10. E aqui você pode adicionar outras chaves também. E para você descobrir quantas chaves existem, né? Quantos dados foram armazenados dentro dessa variável, assim como serve para todas as outras, os outros, tanto para lista, tuples e dicionários, você pode dar um len d e printar. Você vai ver que só existe um único dado, uma única chave. Agora, se eu adicionasse, por exemplo, um outro, por exemplo, e mais um, por exemplo, deixa eu colocar aqui que é, que é string, então preciso colocar dessa forma. Aqui também é string. Pronto. E aí eu coloco, por exemplo, aqui. Ah não, eu coloquei. Não fechou aqui. Pronto. Ele mostra que tem 3 chaves, né? E aí, se eu quiser acessar a informação de uma chave, por exemplo, eu quero imprimir para um algoritmo que eu fiz, essa última aqui, que é de web. Eu posso dar d.keys e colocar a chave, que no caso é web. Espera aí. Vamos colocar assim direto, né, que mostra todas as chaves. Liquid pontos webs. E, por exemplo, se eu quisesse certinho a chave aqui, eu posso passar D. Se eu quisesse saber D, aqui o Word, que eu coloquei web, né? Web, eu acredito que vai dar certo. Exatamente, da Google. E
Se eu tivesse, por exemplo, aqui uma lista, finge que eu tenho uma lista aqui que agora eu tenho. Você pode adicionar dentro dos dicionários, ou até mesmo listas. Você pode criar outras listas dentro, tá? E acessar dessa forma aqui os valores. Por exemplo, aqui eu tenho Google e Facebook. E aqui eu posso escolher qual dos dois eu quero acessar. Eu posso escolher dessa forma. Eu acessei o Google. E se eu colocar com uma contagem 1, eu acesso o Facebook. Então, você pode pegar valores e imprimir, colocar dessa forma. E você também pode fazer o seu dicionário, né? Alterar valores nele. Como, por exemplo, eu peguei esse primeiro aqui, ó, de chave 10. E vou pegar o valor que ele só tem 1, né, no caso. Então, eu posso até mesmo trocar aqui, porque elas são mutáveis. Então, eu posso criar aqui, posso alterar valores. Sei lá, colocar qualquer coisinha aqui. Nossa senhora. Qualquer coisinha aqui. Nossa senhora. Aí, aqui ó, por exemplo. E aí quando eu imprimir isso daqui, é que eu alterei o valor. Aí você pode imprimir o que você quiser aqui, ó. Quando eu imprimir esse daqui, que é 10, apresentar esses valores que eu troquei. Então eu troquei essa chave aqui, esses valores. Você também pode procurar valores através de condicionais, brincar com a ideia de condicionais para você, através dos valores, achar, por exemplo, o ID, a chave. E aí você pode fazer um sistema através de uma condicional, né, for, e testar em todas essas daqui, você abrir cada uma dessas, testar, por exemplo, for x em D e for y em, por exemplo, em cada um desses daqui. Ele abriria a segunda chave, porque você entraria na primeira chave, olharia todas as chaves, iria comparando até você encontrar, por exemplo, através do Facebook, eu quero encontrar a chave, entendeu? Mas aí seria um outro sisteminha, um pouquinho mais legalzinho para fazer também. Então você consegue, através dessas informações, já ir brincando, né? Acredito que essas sejam as informações mais importantes para trabalhar com algoritmos, para fazer algum programa, alguma coisinha, para você entender esses conceitos das tuples, listas e dicionários. Então, até a próxima.